Oi, gente, eu sou Renata Souza e você está no Resenha Pode. Esse lugar do diálogo, da vida, da política, do mundo real. E aí eu quero me descrever para vocês, fazer minha autodescrição. Sou uma mulher negra, com cabelo, com um coquezinho, com uma caneta. Tô usando um blazer, não sei se é blazer, não sei o nome desse negócio, mas com uma estampa africana, que parece, na verdade, um blazer capa, alguma coisa assim. E embaixo tem um vestidinho branco. E aqui um fiozinho de contas de Oxum, porque somos dessas, né? E estou com a Rubi em meu ventre. Essa é a minha autodescrição. E hoje a gente vai tratar de um assunto excepcional, gente. Fala tanto da nossa herança ancestral e como ela se comporta nos dias de hoje, como é que a gente atualiza a nossa ancestralidade para entender o nosso presente, para reconhecer o nosso passado, entender o nosso presente e desenhar o nosso futuro. É a partir desse diálogo importante, fundamental sobre ancestralidade, sobre o nosso povo preto, que hoje temos aqui Catiúcia Ribeiro, essa Ih, mulher meu maravilhosa, amor! referência, filósofa, que Somos. traz aí toda a sua ancestralidade para esse lugar também que é de disputa, né, Catiúcia? Sim. Que é a academia, que é esse lugar tão embranquecido, eurocêntrico, colonial e que perpetua essa lógica colonizadora no saber. E você é a nossa representante do saber Ai, ancestral, da axé. filosofia africana. É um prazer ter você aqui hoje Prazer com é a todo gente. meu. Prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos escutando. Vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher preta, tô com um cabelo comprido, dourado, pessoa bege, de uma blusa branca, acessórios pratas, um batom leve. E é isso, cabelos presos para cima. Linda como a deusa africana Nefertiti, a gente estava falando aqui como sempre. Sim. Então, bem-vinda ao Obrigada, nosso irmã. Obrigada pelo Resenha convite. Pode. E por que não dizer saudações, família? Saudações, família. Saudações, família já é um bordão que eu trago muito, que é para convidar a família a pensar nesse sentido de comunidade, nesse sentido de coletividade. Afinal, isso é uma herança da nossa ancestralidade, né? Esse agrupamento comunitário que é uma família ancestral. Exatamente, e disputar esse lugar da família Sim, é essencial, né? sim. Num processo de políticas retrógradas, de uma disputa de uma família que não existe, porque que família é Sim, essa que sim. nós, homens e mulheres negras, não somos representados, ou aqueles e aquelas, né? População LGBTQIA+, que não é representada nessa família tradicional de um mundo encantado que não existe, né? Então, Saudações Família também traz um pouco disso. Traz, traz. Na verdade, quando a gente fala saudações família, é a ideia também de pensar outros modelos de família. Não esse modelo de família mononuclear, né? Essa família cristã, brancocêntrica, que foi empurrada a nós, goela abaixo, entendendo que para a população negra, em virtude dos destroços da colonização, esse modelo de família para nós não existe. Então, o modelo de família, muitas das vezes, é uma criança e uma avó, uma criança e uma mãe, uma criança e um pai. E você trouxe muito bem a comunidade LGBTQIAPN+, que muitas das vezes são retiradas do seu seio familiar em virtude dessa violência, de não reconhecer esse corpo enquanto legítimo. Então, quando nós falamos saudações família, a gente está evocando um sentido de família, que é um sentido de família que é uma conexão a partir de uma via espiritual, por uma Uhum. via ancestral. Tu é minha irmã. Então, quando eu falo saudações Axé, minha familiares, irmã. axé, nós somos uma grande família que estamos em dispersão em virtude da violência colonial. Então é um chamado mesmo, né? De o que fenômeno é esse que faz com que eu olhe para ti e me reconheça, olhe para outras pessoas e me reconheça. Isso é a ancestralidade construindo a nossa família. Isso, né, gente? Falar com filósofa negra nessa disputa de narrativa e de saber é isso, é uma aula a cada reflexão, a cada pergunta. E aí lembrar também do Ubuntu, né? Quando você fala Sim. de família, a gente está falando do eu sou porque nós somos, uma filosofia africana que a gente se remete, mas que a gente pouco discute sobre ela, né?
Sim, o Ubuntu é um sentido de coletividade que não é essa noção apaziguadora que todo mundo vive bem, mas entendendo que existe conflitos na comunidade, mas que a partir desses conflitos é possível ter uma resolução entendendo os problemas dessa comunidade, mas sempre reconhecendo o valor da outra pessoa, né? A gente vive numa sociedade ocidental, singular, que não reconhece e tampouco se preocupa com a outra pessoa. Tem muito uma lógica, na filosofia africana a gente traz muito uma lógica que se preocupa com o ter e não com o ser. E a filosofia Ubuntu é um convite, né, a pensar um paradigma existencial coletivo. Eu sou porque tu és. Então, eu preciso me preocupar contigo. A Rubi já é filha da nossa comunidade, então, né, preciso uma aldeia inteira para criar uma comunidade. Então, ela é uma responsabilidade tua, mas ela é uma responsabilidade coletiva. Né? Ela é uma responsabilidade. Eu posso até trazer um exemplo aqui. Eu vi certa vez um vídeo muito, muito bom seu falando sobre as diversas execuções que existem sobre os nossos jovens negros. E por que isso te toca? Por que isso te bate? Porque isso é Ubuntu, porque faz parte de ti também. Então a filosofia do Ubuntu é um convite da gente reconstruir essa família, essa comunidade a partir das nossas próprias filosofias. E a gente tem muitas práticas Ubuntu no Brasil. A gente pode olhar para as nossas comunidades, a gente pode olhar para os nossos terreiros, para escolas de samba e toda e qualquer experiência territorial que foi construída pela população negra. Uhum. Não, e é super importante você recuperar também o que representa para os dias de hoje também uma filosofia Ubuntu, também nessa perspectiva, né, de que é preciso uma aldeia inteira Sim. para cuidar de uma criança, assegurar que essa criança tenha uma vida plena. E, sem dúvida nenhuma, a gente também toca nisso aqui no nosso Ubuntu Negras Utopias, que a gente trouxe. Isso daqui é o selo Luísa Maim. É um selo que a Mandata construiu Eu vi, justamente só para nome fazer. potente. Para fazer aí também um debate de formulação mesmo. Sim. Porque a gente, às vezes, vê a nossa juventude, em especial, muito envolvida com os debates afrocentrados, mas que a gente também acaba que não formula Uhum. como é que a gente constrói essa consciência mais crítica a partir dessa perspectiva ancestral. Então, isso daqui é um esforço. Aí tem Muniz Sodré, nosso 80 anos, Nosso mais né? velho. Nosso mais velho, que também trabalha muito com isso. Enfim, o Muniz foi meu professor na ECO, foi da minha banca do mestrado e doutorado, então a gente também trouxe. Vem cá, Muniz, você já pensou sobre o Ubuntu, como é que a gente traz para a nossa realidade? E a gente fala exatamente sobre uma perspectiva de segurança pública. Perfeito. Quando são essas nossas crianças, os nossos adolescentes que estão na alça de mira de uma lógica perversa, que é de extermínio da nossa juventude negra ainda nos dias de hoje. E eu acredito, Renata, que esse é o caminho. Pensar as resoluções das violências que são incutidas sobre a nossa população a partir das nossas filosofias. Como a gente olha para a filosofia Ubuntu, por exemplo, e tenta pensar a questão do genocídio. E tu disse uma coisa que é muito importante. Nossos jovens têm discutido muito sobre perspectivas afrocêntricas, mas é importante pensar isso a partir de uma experiência que nos foi negada, que é a experiência africana. Muitas vezes a gente acha que é uma experiência que está totalmente desconectada de nós, mas essa experiência está ali na comunidade. Então é perfeito você pegar isso aqui é um tratado, pegar um tratado desse e pensar assim, como a gente vai resolver os nossos problemas a partir das nossas questões. É isso que a filosofia africana vem tentando implementar, né? A gente vai pensar toda e qualquer problemática que acaba impactando a população negra a partir de nós. E o Ubuntu é um grande presente que não é essa pantomima de beijos e abraços que a internet coloca, mas é a possibilidade. E tem uma coisa muito importante também, né? O Ubuntu também é um convite a uma reconexão espiritual. Porque o Ubuntu nada mais é que a conexão também de entender o nosso corpo como uma extensão da espiritualidade. Então, quando a gente se impacta e se comove, e se dói, e se violenta com a morte de um adolescente negro, por exemplo, é porque é um pedaço de nós que está indo, porque nós somos uma grande aldeia ancestral também.
Então, o Ubuntu traz isso muito também. Exatamente. A gente fala muito da política do afeto, né? Sim, Que não é só o abraço, o beijo, mas é se deixar afetar pela dor do outro. sim, Se deixar afetar pela dor do mundo, como diz Paulo Freire também, sim. né? Então, como é que a gente observa isso a partir da filosofia africana das nossas práticas? Mas a gente que já te admira, que tem você como uma inspiração também dessa produção do saber e do conhecimento, Catiúcia, também queremos te conhecer mais pessoalmente. Maravilha. Por exemplo, uma palavra que define Catiúcia Ribeiro. Eita, gente! Adoro! Adoro! São muitos, sou libriana, você tá pedindo pra eu falar uma palavra. Eita, Libriana! Uma palavra Daqui a pouco de setembro? Outubro. Outubro já. 7 de outubro, 7 de daqui a outubro. pouco. 4.4, daqui a Ê, pouco. delícia. Uma palavra que me definiria bastante, eu acredito que é determinada, assim. Sou uma Uhum. pessoa que eu sou muito determinada, assim. Tudo que eu relativamente acredito que seja importante para mim e que não vá violar a condição do outro, eu me empenho bastante para acontecer. Uma música. Fight Them Back, de Beyoncé. Porque eu sou Beehive, assumida louca. Toda vez que perguntam assim pra mim, vem cá, Rubi vai nascer virginiana ou libriana? Porque ela nasce em setembro. Sim. Aí eu digo, ela vai nascer virginiana, igual a mim, a mãe, né? E a Aham. Beyoncé. Amo! Sensacional, adorei a escolha da Maravilhosa. música. É aquela música que ela fala, que ela fez no disco Black King, que ela tá no Egito cantando e ela Uhum. fala: volte para o seu caminho. Nada mais é que voltar Sensacional. para a ancestralidade. Existe uma passagem, uma citação assim que te inspire? Tem. Sabe que hoje eu tava pensando nisso? Tem duas, assim. Uma é da Bell Hooks, que quando ela fala em vivendo de amor, eu acredito muito no amor como um antídoto potente de transformação. E aí tem uma frase que ela fala que a nossa cura está no ato e na arte de amar, né? E aí outra é a Sombof Somé, no Espírito da Intimidade, que vou dar spoiler para quem não leu, né, gente? Sorry. Ela fala ao final do livro, quem sabe é a hora da gente celebrar o estranho. E numa sociedade que foi apresentada para nós muito uma ideia de mundo, de repente o que é estranho é o que de fato o que nós precisamos viver, né? A gente está vivendo as estranhezas. E as estranhezas têm impulsionado a mudança, né? Muito do que se olha assim, pessoas que a sociedade entende como estranha, atos como estranho, na verdade, é só indo contra essa noção de mundo violento, hegemônico, racista, patriarcal. E são autoras que se complementam, Sim, né? ambas falam sobre amor. Exatamente. E também fala do seu reconhecimento. Bell Hooks traz o seu Sim. reconhecimento enquanto sujeita política Sim. e não sujeitada à política. Então, o erguer a voz Sim. também é um processo de erguer a cabeça, Sim. de erguer Perfeito. toda uma luta política em prol da nossa existência. E emancipação. E emancipação. Perfeito. É uma pessoa? Minha mãe, Qual o nome da sua mãe? Sônia, minha Sônia. melhor amiga. Pessoa que eu mais amo na vida. Minha mãe, minha amiga, meu fechamento. Somos amigas e irmãs. Minha mãe foi uma mãe muito nova. Então eu cresci com uma amiga, né? Então, Sônia Ribeiro, minha mãe, tia Mitinha, como ela gosta de ser chamada. Sensacional. Um beijo, Sônia. Beijo, mãezinha, tia Mitinha. Então, agora que a gente fez esse bate-bola rápido, então, quilombola do Rio Grande do Sul e doutora que tem provocado aquela lógica epistêmica, teórica, brancocêntrica, eurocêntrica. Como é que tá nesse lugar? Olha, é um grande desafio. Quando eu cheguei nesse lugar, eu sou uma mulher nascida e criada numa comunidade quilombola. E eu chego nesse lugar com a esperança que eu conseguiria falar de nós e nos ouvir. E aí eu percebo que não, né? Percebo que é um lugar majoritariamente ocidental, patriarcal, misógino também, porque eu vim da filosofia, a filosofia é extremamente misógina. Então eu entendi que era necessário trazer uma outra narrativa para esse lugar. Durante muito tempo foi desafiador, foi cansativo, até me deu muita vontade de sair, né? Hoje eu acredito que é um lugar importante
e que a gente consegue minimamente estabelecer um diálogo de reconhecimento das nossas perspectivas filosóficas, assim. Então, acho que é um lugar importante, é um lugar que nós temos que estar também. Não é o único lugar, mas é um lugar que também nós, mulheres negras, temos que estar. Exatamente, porque eu acho, né, a gente está aqui também disputando Sim, política, a gente está disputando também espaços de poder. sim. E para mim, a academia é um espaço de É, poder que a gente precisa disputar. Afinal de contas, conhecimento é é poder. poder. E eles sempre ensinaram da maneira que eles achavam que deveriam ensinar e com essa lógica tão distante da Uhum. realidade do povo E negro. sempre nos usando como objeto de pesquisa, como objeto de Exatamente. estudo, né. Então, assim, não é o único lugar, mas é um lugar importante que nós temos que estar, até mesmo porque a intelectualidade brasileira, ela formula a forma de construção da realidade brasileira a partir também de uma perspectiva intelectual, e essa intelectualidade sai da academia. E essa intelectualidade sempre foi branca, sempre foi masculina, né. Então, com a nossa entrada na universidade, pautas que são fundamentais começam a estar no centro do debate. Então é importante nós estarmos nesse lugar, sim. Eu sou uma intelectual que defendo que nós, pessoas pretas, temos que estar na universidade, sim. Então, é uma saída de objeto de pesquisa para sujeito da sua Dessa própria própria pesquisa. história, e da sua É. própria pesquisa. Construindo eu também na favela da Maré, você imagina. A gente ali, entrando na universidade, eu estudei na PUC, né? Fiz jornalismo. E depois que eu fui para o UFRJ, para comunicação. E no campo da comunicação, essa ideia sempre de inviabilizar a voz em primeira pessoa, inclusive, porque se Nossa, a isso é um gente lembra problema da para nossa mim. Sim. construção, é a oralidade, é o que a gente Uhum. aprendeu com as nossas mães, com as nossas avós, bisavós. Então a cultura oral, ela está colocada. Coisa que é quase que impossível dentro de um rigor acadêmico eurocêntrico branco. Como é que também desafia essa formatação tão É bizarra importante tu acadêmica? dizer isso, porque a academia ela usa essa terceira pessoa até mesmo para criar um distanciamento, né. Então eu tô aqui fazendo uma análise e eu não sou aquele problema, eu vou resolver aquele problema. E falar em primeira pessoa é também construir um protagonismo da nossa história. Então eu muito falo para os meus estudantes, meus pesquisadores: "Escreve na primeira pessoa". Essa coisa de escrever na terceira Olha. pessoa me deixa nervosa. E aí eu gosto muito de uma coisa que o Dr. Molefi Ketchiachant, que é o teorizador da afrocentricidade, ele diz: "Quando se fala na terceira pessoa, subentende-se que você não pertence àquele lugar, subentende-se que você não pertence àquela realidade. Então você olha com aquele distanciamento, sabe, como pessoas brancas falam de pessoas pretas? Aquelas, aqueles outros". E uma falsa neutralidade, Exatamente, imparcialidade, porque não né? existe neutralidade, né. Não O existe. próprio a própria ideia de neutralidade já é a não neutralidade. Exatamente, porque nessa disputa, do lugar do filósofo, do teórico, do acadêmico, do produtor de saber, quando a gente reivindica a primeira pessoa, quando a gente vai escrever as nossas escrevivências, para trazer aqui Uhum, a a nossa maravilhosa querida Conceição. Conceição Evaristo, a gente incomoda a academia. Porque eles falam assim: como assim eles estão assumindo o lugar de protagonistas da sua própria história, Sim, quando sempre fui eu que historicamente contei a história deles? exato, exato. E tem mais uma coisa que é muito importante, né, eu contando a verdadeira história. Porque história é poder, e o reconhecimento da história possibilitará uma outra jornada da nossa própria história. Então nós contando a nossa história pela nossa lente, pelo nosso olhar, pela nossa sensibilidade e pela nossa primeira pessoa, é nos tirar desse limbo histórico que a população negra foi obrigada a viver, a população indígena foi obrigada a viver. Então eu chego lá, por exemplo, quando eu falar de filosofia africana, a filosofia africana, nananã, então eu trago o quilombo, trago a minha experiência, justamente Hum. para contar uma história verdadeira. Então, quando a gente conta essa história verdadeira, quando você, uma intelectual negra no Brasil, com todas essas camadas da herança racista, patriarcal, LGBTfóbica, eurocêntrica, de um ensino onde o sujeito não pode ser sujeito, ele vai ser Uhum. sempre o estudado. É, como é hoje para você
pensar nesse futuro ancestral que você traz tanto na sua fala? Boa. Olha, aí eu vou dizer que para que a gente pense o futuro ancestral, ele não está dentro dessas instituições. Uhum. O futuro ancestral está dentro da maré. O futuro ancestral está dentro dos nossos territórios quilombolas. O futuro ancestral está dentro das experiências e dos territórios construídos pelos nossos ancestrais quando chegam aqui. Então, quando a gente fala de futuro ancestral, é porque a população negra pensar uma noção de fim de mundo para nós, o fim do mundo para nós ele já aconteceu quando nós fomos sequestrados, né? Então, o que nós temos enquanto mundo? A gente acabou sendo forçado a viver a realidade do outro. Então, o futuro ancestral é uma possibilidade da gente revisitar algo que nos foi extraído, né? Que é a nossa história, a nossa forma de construção de família, que como bem, sabe, rompendo com essas ideias eurocêntricas. E tem a ver com o seu programa no GNT, né? E Tem me a conta, como ver. é que é isso? Porque a gente tem uma lógica, né? Somos 56% da população brasileira, Sim, de negros e negras, mas a gente vê poucas pessoas negras num programa de televisão que é assistido, que é referenciado. É, a gente, diferente, os Estados Unidos demonstra isso, né? Que tem negros jornalistas, uhum, apresentadores em tudo quanto é lugar, e riquíssimos também, com a lógica, se a gente for pensar em Oprah e tantas sim, outras sim. mulheres negras também nesse lugar de apresentadoras, de comentaristas da realidade. Enfim, e olhar para os Estados Unidos com cerca de 13% de população negra, o que isso representa para a gente? E não termos a representação que a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, nesses espaços de visibilidade. Então, o que é estar nesse programa, construir a partir dessa lógica de um futuro ancestral, mas também num espaço de visibilidade que sempre foi negado para a gente? Sim, e foi muito importante porque o Futuro Ancestral, ele foi construído por pessoas pretas. O roteiro é do maravilhoso Jonathan Raimundo, do Uhum, Jojo. E é muito importante, a nossa chegada nesse programa foi importante porque outras pessoas puderam se reconhecer. E o que eu gosto muito nesse programa é porque é um programa totalmente dentro da nossa narrativa. Não precisou maquiar nada para poder falar, né? A GNT nos deu autonomia para fazer do jeito que nós entenderíamos que era importante, né. Então, se eu me vejo, eu me espelho. E o uhum, futuro ancestral, ele foi muito importante, porque ele é uma pílula, e ele é uma uhum, pílula que possibilitou inclusive que os professores passassem na escola. Então você vê muitas pessoas se vendo, não só uhum, ouvindo a sua história, mas vendo ali uma mulher preta, né, e o figurino é da Vladia Góes, maravilhosa, então com muitos acessórios e uhum. muitas ornamentações africanas, com seu cabelo bem crespo e falando da sua história. Uhum. E você falou de espelho, né? Teve um programa também do Lázaro Ramos, né? Que Sim, era o espelho, espelho. que trazia também essa provocação de Perfeito. maneira muito É, concreta. concreta. E o Lázaro fazia justamente sobre isso. Entrevistava pessoas pretas, contando uma história que não é essa história sempre do mesmo. E aí o Uhum, que eu gostei muito de ter feito Futuro Ancestral é isso, né? Quando eles me convidaram, eles falaram, professora, a gente gostaria que a senhora falasse a história verdadeira, a partir da filosofia africana. Então não é só falar de dor, sabe? É falar uhum, que nós também temos um legado importante. Aí ele traz contribuições para refletir a realidade sobre o amor, sobre o perdão, sobre saudade, sobre uhum. vaidade, que são conceitos que até então a gente só reconhece na filosofia ocidental, mas a filosofia africana tem muito para nos oferecer também. Exatamente. E quando a gente pensa também nesse legado ancestral, não dá para a gente fugir do que é a formação no Brasil, Uhum. mas também não dá para a gente fugir da continuidade de uma tentativa de inviabilizar a herança ancestral. Né? A gente vê quanto que é atacado as religiões de matriz africana, Uhum. o quanto que o movimento negro, até para pautar isso, tem dificuldades em diferentes eh, matizes, em diferentes lugares. Então, como é que você vê isso também a partir da nossa responsabilidade coletiva em pautar essa herança ancestral? Todas as pessoas pretas e indígenas desse país têm uma responsabilidade com a sua ancestralidade. Né? E nós precisamos cada vez mais trazer a nossa narrativa para o centro, justamente
para destituir esse lugar da demonização, por exemplo, que foi colocado sobre a nossa espiritualidade. No próprio programa mesmo a gente trabalha eu trabalho muito com a ideia que a nossa espiritualidade é uma perspectiva filosófica, que nos ajuda a pensar o mundo. Só que a gente também vive num país racista, num país que se diz laico, mas é um país que tem uma imposição cristã fortíssima. A gente não precisa nem dizer, a gente vê aí muito. Então, é importante que pessoas pretas assumam esse lugar da história. Por isso que é importante conhecer a sua história. Porque reconhecer a sua história, entendendo a sua história enquanto poder, olha para a espiritualidade africana e entende que faz parte do componente histórico da população negra. E que não pode ser violentado, tampouco demonizado, porque faz parte da história dos povos africanos que aqui chegaram. Exatamente. Então, o que a gente vê hoje, inclusive, dentro das próprias instituições, para além de todo o racismo concreto que o nosso povo vive no cotidiano, a gente ainda tem as instituições também Sim. sendo racistas religiosas, né? Virando o rosto para o branco da sexta-feira, para as crianças que, quando são iniciadas nos ritos de matriz africana, que tem algumas limitações relacionadas à alimentação na escola, como é que essa criança vive. E tem até, eu tinha um estudante que tinha sido raspado pro Mulu quando eu dava aula na escola, e ele só podia sentar no aperê dele. E aí a escola, como é que faz? Entende? Como que a instituição entende que aquela criança tem que sentar no seu banquinho, que está sacralizado, porque tem todo ali uma perspectiva, tem toda uma questão espiritual que envolve ali, mas a instituição não reconhece, demoniza e muitas das vezes deixa aquela criança numa situação até de vulnerabilidade. Exatamente, a gente está falando de escola, né? De um lugar onde você pressupõe que está sendo realizado um saber, né? Uma construção de conhecimento sobre o que é a diversidade. Teoricamente deveria ser isso. Mas o que a gente vê, inclusive, Catiúcia, que a gente já pegou esse caso, enfim, foi um caso muito emblemático de uma mãe que quase perdeu a guarda da sua criança porque iniciou ela no candomblé. Sim, tem muito. Aí ela foi denunciada pelo Conselho Tutelar. Pelo Conselho Tutelar. E é muito violento como a gente não tem autonomia. Como não há uma autonomia dos pais, assim. Ainda hoje, muitas famílias precisam de autorização judicial para poder recolher os seus filhos. Entende? Você não vê isso, ninguém que na foi igreja. Não, batizado na igreja católica. É isso que eu ia dizer agora de batizado, né? Ninguém que foi batizado nas águas lá das igrejas, primeira muitas comunhão, delas fundamentalistas religiosos, ninguém fala assim, Por isso que eu acredito, Renata, muito que a gente precisa bater nessa tecla de reconhecimento da história. Porque não tem como se esperar que essas grandes instituições que estão a serviço desse sistema hegemônico branco dê conta disso, mas se espera de nós, pessoas pretas e pessoas indígenas que, quando conhecem a sua história, advogam em favor de si mesmo. Então, por exemplo, se eu tenho uma filha e eu quero iniciá-la, eu tenho esse direito, primeiro, que sou mãe, e segundo, conhecendo a minha história, eu consigo argumentar o quanto aquilo é importante para a família, para aquela criança, como acontece nas instituições cristãs, por exemplo. Exatamente, e a gente está no mês de julho, né? Julho das Pretas, inclusive aqui no Rio de Janeiro, no estado, né, do Rio de Janeiro. O Julho das Pretas é uma lei já, porque nós conseguimos apresentar e foi uma discussão, tá? Quando eu aprovei o Julho das Pretas no calendário do estado do Rio de Janeiro, teve o cara que quebrou a placa da Marielle, essa placa aqui. Todas nós temos em casa. Exatamente, que é um processo de resistência também. A gente tá com essa placa inteira. Sim. Porque foram homens brancos que quebraram a placa da Marielle, inclusive dividiram, né? Uma foi pro Congresso Nacional, outra ficou aqui na Assembleia Legislativa. E quando eu estava fazendo o debate sobre o Julho das Pretas, ele entrou me atacando. Eu vi isso. Foi horrível, assim. Inclusive, é um dos casos que está sendo arrolados como violência política de gênero também. Mas entende o quanto que incomoda você falar do protagonismo negro também nessa perspectiva de trazer essa ancestralidade
para o nosso trabalho, seja dentro da academia, seja dentro da política. Então, como é que você vê esse legado também das mulheres negras nesses espaços de poder, que pode ser qualquer um desses que a gente já levantou? Primeiro é importante dizer que incomoda, porque historicamente não é o lugar que querem ver as pessoas pretas e as mulheres pretas. Não quero ver as mulheres pretas doutoras, não quero ver as mulheres pretas governadoras na política, não quero ver as mulheres pretas em nome de rua, por exemplo. O Brasil é um país que só tem, nas suas ruas, só tem nome de contratador e de Ditador. ditador, entendeu? E Uhum. racista, né? Só que é importante esse lugar de reconhecimento da política. A gente está no Julho das Pretas, a gente tem o dia 25 de julho, né? Uhum. Que é o dia da mulher negra latino-afro-caribenha, e tem o dia 31 de julho, que é o dia da mulher africana. Uhum. E E- Teresa de Benguela E também. Teresa de Benguela, Uhum. né? Então são datas importantes para o reconhecimento de edificação de uma luta que sempre existiu, que é a luta das mulheres negras. As Uhum. mulheres negras são responsáveis por edificar a luta histórica desse país, porque o racismo, o genocídio mata os nossos homens e deixa as mulheres negras nesse lugar, né? Então, por isso que eu trago muito que é importante o reconhecimento das mulheres pretas nesse lugar. Sabe, eu ainda postei ontem ou antes de ontem, né? O quanto a gente precisa. Olhando para as mulheres negras como aquelas que sempre fizeram arte, né? A gente sempre Uhum. teve à frente, porque isso é um paradigma africano também. As mulheres negras sempre tiveram à frente do seu povo. Não porque elas seguravam tudo nas costas, mas é porque a gente parte de uma matriz matrilinear que Uhum. reconhece esse lugar de poder. Só que numa sociedade racializada, esse lugar de poder não é atribuído às mulheres negras, porque qual foi o lugar que foi dado para nós? Ou é o lugar do erótico, Uhum. do exótico, ou é o lugar da subalternização, Uhum. né? E aí você fala para mim que ele te violenta porque não reconhece o seu corpo como um corpo político, um corpo de poder. Maravilhosa, entendeu? E a gente tem que estar ocupando esses lugares, sim, sabe? E trazendo as mulheres negras para o centro, trazendo os homens negros para o centro, trazendo as crianças pretas para o centro, trazendo raça preta para o centro. Exatamente. E para o centro de todos os debates, né? A gente fez recentemente um debate sobre o racismo nessas plataformas digitais, como é Sim. que eles se reproduzem e como é que isso impacta nas pessoas, né? Por exemplo, quando a gente denuncia o racismo algorítmico, quando naquela brincadeira, a gente fez uma brincadeira que estava todo mundo fazendo em todas as plataformas, né, de redes sociais, que era exatamente uma trend, né? Uhum. Que era sobre fazer príncipes e princesas desses mundos Inteligência artificial, sim. encantados. E aí você usava uma plataforma de inteligência artificial para você colocar ali as designações que você queria, a sua ilustração, o seu desenho, num mundo encantado de, sei lá, Walt Disney. E nós colocamos lá as designações, né? Uma mulher negra de cabelo afro, preto, preso no fundo de uma favela, com um blazer estilo africano, e foi lá gerada uma imagem. Uhum. Uma das imagens geradas gerou com uma arma na mão. Exatamente assim. Gente. Que eu fiquei com essa cara, assim, do tipo, não é possível. Quando minha equipe mostrou, eu não tô acreditando. Como assim? Uma arma? Como é que uma arma apareceu Porque na uma mão? mulher de cabelo crespo, preso Na na favela, favela é remetida associado diretamente à pela violência inteligência artificial. artificial. Sim, Tá bom, né? Tá bom pra você? sim. Porque quando a gente faz a denúncia, e foi muito interessante, Catiúcia, porque quando nós fizemos a denúncia de que essa foi a imagem gerada diante dos comandos que a gente deu, e que isso representava o racismo algorítmico, nós fomos atacados. Do tipo, não, a inteligência artificial é neutra, é imparcial. Nossa, aqueles brancos lá dos olhos azuis do Vale do Silício? Por favor, É isso que eu ia né? dizer, essa semana eu participei também de um debate com um colega de trabalho no instituto que eu tenho, o João Paulo, e ele falou algo que é muito importante, né? Que a gente precisa de uma inteligência racial, né? Uhum. Porque a inteligência artificial é isso, ela é construída por pessoas brancas que estão lá no Vale do Silício pensando a partir de si mesmo, né? Se eu chego e Exatamente. dou vários comandos sobre pessoas brancas, não virá uma pessoa com fuzil na mão. Exatamente. Aí você vê o quanto que isso
mexe. Uhum. Porque, por exemplo, isso aconteceu comigo, que tenho uma certa voz. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, vamos denunciar. Minha equipe de comunicação fica assim, mas será, Renata? Porque você já é tão criminalizada por vir da favela, não sei o quê. Será que a gente coloca assim? Porque, olha, essa imagem reproduz exatamente o que você é acusada todo dia na Uhum. Assembleia Legislativa de ser criminosa, porque você vem da favela. E que pessoas da favela também não podem ocupar a política, Sim. né? Porque, Pode quer ocupar dizer, nada, pode né? ocupar nada, né? Nenhum É. espaço. Mas a tentativa de criminalização a partir do racismo, ela é muito real. Então, eu falei, não, vamos divulgar. Divulgamos. Nas plataformas, vieram, porque eles chamam de comunidades, que ficam Uhum. checando informações. Veio uma mensagenzinha embaixo da imagem que a gente estava denunciando, dizendo que a inteligência artificial parece praticamente desacreditando aquela imagem, dizendo que aquela imagem não tinha sido gerada pela inteligência artificial e, assim, acabando com a nossa denúncia. Eu falei, ó, agora você vê. E depois disso, aconteceu várias outras coisas. Eu encontrei enfim, num evento, encontrei uma mulher que tem uma família interracial, né? Uhum. Uhum. Ela é casada com um homem branco, tem uma filha negra, e foi nessa mesma inteligência artificial e colocou lá, não, uma família interracial, porque ela queria participar dessa trend. Sim. Uma família interracial, um homem branco, uma criança negra, é uma família feliz. Era isso que ela queria. A imagem gerada foi um homem branco, uma criança negra e ela hipersexualizada. Tipo, a imagem, tipo, aquela coisa bem esdrúxula de Sei. morena, tipo exportação, mulata, Sei, tipo mulata exportação. exportação. E ela ficou tão chocada com a imagem que foi gerada que ela falou assim, Renata, era uma roupa que expunha meus seios, o meu corpo, assim. Eu falei, fiquei com vergonha da imagem que foi gerada, eu desisti da brincadeira. Tô falando disso de uma mulher feita também, que se viu objetificada na lógica do racismo, porque um homem branco só pode casar com uma mulher negra se ela sexualizada. for sexualizada, objetificada. Então, isso me trouxe vários olhares sobre o que representa isso na vida cotidiana das pessoas. Sabe que eu fiquei pensando, tô te ouvindo, eu fiquei pensando que há muitos anos atrás eu vi uma palestra do professor Carlos Moore e ele estava falando muito sobre isso, assim, o quanto o racismo ele se moderniza. Então nós estamos agora na era da inteligência artificial e a gente vê essas leituras sobre nós, bem como o racismo algoritmo, porque assim, pessoas pretas não viralizam igual pessoas brancas, você pode ficar lá o tempo inteiro levando conteúdos incríveis e os nossos conteúdos eles não vão bem como os filtros, né? Todos os filtros, eles não são filtros que atendem a nós, pessoas pretas. Esses dias eu postei uma foto, postei um filtro, literalmente ele afinou a minha boca, afinou meu nariz e clareou a minha pele. Né? Então, qual é a mensagem que a gente está passando, né? O que é essa nova narrativa? O que é essa inteligência? E aí tu vê, uma inteligência... Distorção de imagem, inclusive, Total, né? total. Não aceita que ela é negra, que ela tem todos os seus Traços traços. negroides, não aceitem os seus Exatamente. traços negroides, que tem a sua narrativa. E já prestou atenção até a estética. O Uhum. cacho é um cacho mais aberto, o cabelo e aí a roupa não é uma roupa, porque a gente usa muita cor. Isso é nosso, a gente usa. A gente gosta porque é a gente bonito. gosta porque é bonito, entendeu? Só não uso cor sexta-feira. Nos Exatamente. outros dias eu tô com muita cor, é muito batom, é muito cabelo, é muito não sei o que, é muito não sei o que. Já não sei o que eu fui comprar, que eu falei pra guria assim, eu falei, querida, tem que. Acho que era um acessório de celular, não sei, mas isso aqui eu vou comprar leve, porque eu uso muito cabelo, muito batom, muita coisa. Porque é nosso, porque isso é uma raiz ancestral nossa. E aí, como que você tem uma inteligência que não nos reconhece? Na verdade, quer maquiar e desenhar um outro lugar sobre nós. Isso é uma violência total. Distorce. Total. Agora, também é utilizada essa inteligência artificial para nos reconhecermos e nos criminalizar. Isso. Porque é isso que a gente está vendo acontecer todos os dias Reconhecimento com o facial. reconhecimento facial. Prendendo jovens negros, criminalizando essa juventude negra. Nós fizemos, inclusive, Catiúcia, uma CPI sobre o reconhecimento fotográfico. Não era bem um reconhecimento facial, mas no reconhecimento fotográfico tem um albuzinho nas delegacias, que se seu carro for roubado, se seu celular for roubado, você vai chegar na delegacia para fazer um boletim de ocorrência, vão te apresentar, foi em qual área? Esse daqui, ó,
tava ali. Como aquela foto foi parar ali? Sim, é isso que eu fico me perguntando. Bom tu me dizer isso, porque eu fico pensando assim, como que aquela foto. Mas que a gente abre a rede social, por exemplo, no Facebook tinha muito isso, assim, tu postava uma foto, ele rapidamente reconhecia o rosto. Uhum. Mas a minha pergunta é: esse banco surge de onde, esse De banco de onde? dados? É, da subjetividade, objetividade racista, né? Racista. Claro, Uma pessoa porque bota avançando. o jovem negro que estava ali naquela área. Inclusive, teve outros que, assim, que a gente ouviu vários, né? Que, enfim, tinham sido condenados, inclusive, e depois revista a situação. Mas ainda hoje, o seu rosto tá lá no banco de dados e ele é reconhecido novamente. E você é preso por isso sem Novamente, direito. novamente. Gente, que absurdo. Novamente, porque sequer o sistema de justiça retira dali. Então a gente tem uma situação de bola de neve, de um racismo institucionalizado com ferramentas de reconhecimentos de pessoas. E aí, Sim. e esse reconhecimento facial que está sendo utilizado, inclusive nos estádios, que a gente viu lá, foi no Nordeste, né? Um jovem reconhecido No meio da no multidão meio da multidão, sendo apreendido no meio da do jogo, multidão, sim, levaram ele e depois viram que que não se era. tratava de um equívoco. Isso. E Porque fora a o constrangimento. inteligência. Mas era o quê? Um jovem negro. Negro. Assim como no carnaval a gente teve aqui vários jovens negros, mulheres, né? Teve. Essa semana teve uma mulher negra que foi. Eu vi. Você viu? Eu vi. Então, de novo, essas ferramentas elas vão sendo atualizadas para atualizar o racismo, a criminalização, como um instrumento supostamente neutro, tecnológico, mas que vai punir sempre as mesmas pessoas. Por isso que é importante, quando tu me perguntou lá atrás sobre a questão das instituições, por isso que é importante a gente também estar nesse lugar. Tá nesse lugar, tá com a galera branca do Vale do Silício, tem que ter a galera preta lá para pensar isso também. Tá para pensar sobre pensar esse banco de dados. Quem é que está ali fazendo a avaliação desse banco de dados? Quem é que faz a aferição desse banco de dados? E pessoas pretas com comprometimento racial. Porque não dá para esperar pessoas que não sejam pretas que tenham esse comprometimento, porque é isso. Não isso vai atingi-las, né? Não vai atingi-las. Mas a gente está aqui caminhando para o nosso final, nesse bate-papo super maravilhoso, importante. sim. E que fala das nossas vidas, fala das nossas experiências, das nossas dores, mas também da nossa potência, né? Sim, porque nós somos potência. E é isso, é por isso que a gente causa tanto arrepio Sim. nos podres poderes que estão por aí afora em todos os lugares, né? Sim. Então, eu quero saber o que pode e o que não pode. Eu amo. O que pessoas brancas podem fazer para contribuir com a superação da desigualdade racial? Reeducar outras pessoas brancas. Reeducar, porque branco ouve branco. Né? Então, vejo pessoas brancas querendo falar para pessoas pretas, como muitas das vezes pessoas brancas se acham no direito, as pessoas brancas podem reeducar outras pessoas brancas. Se as pessoas brancas têm um comprometimento e um entendimento sobre a luta racial, que elas assumam isso rediscutindo o seu papel enquanto privilégio de branquitude. Alô, branquitude! Recado foi dado! Você, pessoa branca, se revisite, ensine seus filhos e fale sobre vocês. Deixa que a gente cuida de nós. Pronto! E o que não dá mais pra gente aturar em pleno 2024? Que não dá mais pra gente aturar em pleno 2024. Violência sobre as mulheres negras, violência sobre os nossos corpos, violência sobre os nossos homens também, né? Não dá mais para aturar sobre isso, chega. E principalmente não dá mais para nos ver nesse lugar de objetificação, de contar a nossa história a partir da lente do outro. Eu não quero mais isso, não quero mais ouvir sempre a mesma história de negação sobre nós, porque é a partir dessa história de negação sobre nós que acaba desembocando nas violências que nós passamos. É porque desumaniza, né? Exato. É como em todas essas violências, né? É como se as mulheres negras fossem mais fortes do que as mulheres brancas, e isso muitas vezes justifica a violência obstétrica. Eu ouvi isso, eu fiz uma CPI da violência obstétrica, em que enfermeiras falaram: não, a anestesia não é dada quando a mulher negra pede. Porque isso absurdo, ela é mais forte do que as Tem um amigo meu que eu vi um brancas. vídeo quando ele foi tomar a vacina da Covid, e eu achei de uma violência, porque ele tem medo de injeção. E o médico branco vê ele e fala assim, mas um negão desse tamanho. Ai. Entende?
isso é o lugar de desumanização. Não podemos mais ser desumanizados. O que não pode mais? Pessoas pretas serem desumanizadas. Exatamente. E aí você vê essa reprodução em tudo quanto é lugar, Uhum. né? A gente viu agora, né, a situação da Isa. Sim. Ai, Nossa, eu sou fã da eu Isa. também. E aquilo dali me Pode falar que eu tô bateu com no raiva. lugar. Pode falar que tá com raiva, porque eu Raiva, também gente, tô. com raiva. E aquilo Com dali me raiva, bateu num irmã. lugar, assim. Porque, assim, de um desrespeito. Isso é que eu fico pensando. Tô até arrepiada. Vou É, até, não, até não tem caiu como, aqui. até caiu. Axé. Axé. Então é energia de É, Marielle. Marielle tá aqui, ó, indignada. Assim, me doeu muito porque eu sou uma mulher que acredita em África, eu acredito na construção de família. E eu fico pensando como que a gente ainda consegue se violentar a tal ponto. Eu tô te vendo com o Rubi, tô vendo a tua felicidade, como que eu me sinto no direito de violar a tua felicidade? Tô falando de uma outra mulher preta. E essa violência que os homens ainda impõem sobre os corpos das mulheres negras e fazer com que essa mulher tenha que se expor de uma forma tão violenta, sabe? Porque ela ali não tá falando dela, falando de mim, tá falando de ti, Claro, falando de nós. evidente, Então, por isso que eu acho que evidente. teve essa... Não, me afetou num lugar, Não, imagina. porque assim, eu falei, gente, ela tá esperando a Nala, eu tô esperando a Rubi. Estamos esperando duas meninas negras. Que se as mães passam por esse processo de abandono, de desrespeito, gigante, inclusive publicamente, porque é disso que se trata também, porque quantas outras mulheres não passaram por isso tudo caladas, Sim. sem nenhuma rede de Minha apoio? mãe. Pois é, Minha as nossas mães, né? Sem nenhuma rede de apoio. Então, quando a gente vê isso acontecendo com a Isa, a gente rememora todas as mulheres negras em especial, Sim, especial porque a que foram gente abandonadas. se a gente olhar o índice de mulheres negras Na maternidade, na sim. gestação. Eu tenho amigas que eu acompanhei, eu acho que é por isso que me engatilhou tanto. Amigas que eu acompanhei grávida, sozinha, levando essa dor. Mas eu queria te trazer uma coisa, já que de uma autora que eu trouxe lá no início, que eu fiquei pensando. Nós precisamos, Renata, também descolonizar os nossos afetos, descolonizar a forma como nós nos relacionamos, Claro. né? O relacionamento, ele é também um paradigma espiritual. E quando nós olhamos para outra pessoa como um encontro espiritual, como uma construção da espiritualidade, há um respeito com aquela relação, há um respeito com aquela vida e com aquela continuidade. Isso quem fala é Sombof Somé, no espírito da intimidade. Então, a nossa forma de nos relacionar também é colonizada, que faz com que esses homens ainda fiquem vibrando dentro dessa lógica patriarcal, ocidental, de tratar as mulheres como objeto de consumo. Quando, na verdade, a Sombof Somé nos ensina no espírito da intimidade que, a partir desse paradigma espiritual, você reconhece a outra pessoa como um complemento da sua espiritualidade. Então, você tem que ter um respeito com essa pessoa, né? Até mesmo porque as mulheres são co-criadoras do divino, né? É a partir delas que tem um portal de manutenção e de permanência, que é o que tu está passando, é o que ela está passando, gestando a continuidade do nosso povo. Então, é nesse momento que é o momento que ela deveria ser mais cuidada. Eu acho que é por isso que causa tanta revolta. Então, a gente precisa descolonizar os nossos afetos, para que no futuro a Rubi, a Nala, né, e tantas outras mulheres e tantas outras pessoas que venham a gestar não sejam violentadas. Exatamente. Muita fé. Lembrando de Isa. Fé pra quem é foda. Fé pra quem não perde o foco e pra quem não perde pra quem não foge à luta. Vamos falar de novo. Fé pra quem é foda. Fé pra quem é forte. E fé pra quem não foge à luta. Fé pra enfrentar esses filhos. Mas vou te dizer, eu olho pra ela e penso, vou reerguer o meu castelo, ferro e martelo. Reconquistar o que eu perdi. Ela volta mais forte do que mais antes. Forte, talismã. Axé. Vamos juntas, Isa. Nós chamamos. Te amamos. Obrigada, querida. E aqui obrigada terminamos o nosso resenha. Axé. Com você. Amei. Eu amei estar Amei, aqui obrigada. nesse papo. Me chama de novo. Chamo, vou chamar. Olha que eu chamo, hein? Eu venho. Obrigada, minha irmã. Eu sou tua fã, por isso que eu tô aqui. Gente, também sou sua fã. Você sabe que eu me inscrevi num curso seu, sabia? Eu me inscrevi, só que eu não consegui fazer. E eu lembro na pandemia, quando tu fez um. Ah, então, foi isso. Aí eu me inscrevi naquele curso, porque falei, eu preciso beber da água dessa mulher. Axé, viram outros. Vamos obrigada, juntas, querida. nós, obrigada. família. Tchau, gente.